Olá, ótima tarde para você que está chegando com a gente agora em Band Placar, num oferecimento Band Bet, com os principais destaques desta quarta-feira. 1º de outubro de 2025 virou um mês e a gente vai trazer muitas oportunidades boas para você no mercado em Band Bet, Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões. Começando então com o Brasileirão, Bernardo Ramos, porque tem muitos jogos hoje e tem jogo às 7 da noite com Palmeiras e Vasco. No Allianz Parque, duas torcidas amigas, né? Sim. As torcidas se dão muito bem ali, tem separação de torcida, mas algo protocolar. Afinal de contas, as duas torcidas se dão muito bem. A gente falou muito sobre o Palmeiras numa edição anterior do Band Placar. Queria focar mais no Vasco nesse momento, que vem uma sequência, né, Aline, muito boa. Empata com o Flamengo, vence o Bahia e venceu o Cruzeiro no último sábado, né? E tem um detalhe, o Tietchan tá de volta, né? Tá algumas ausências com relação a Barros e Cuesta, e aí uma dúvida entre Lucas Oliveira e Lucas Freitas, mas o Tietchan de volta e é um jogador pro Diniz importante no meio de campo. Exatamente, o Tietchan se machucou 2 vezes, sofreu 2 lesões musculares, até chorou no campo e tal, mas está de volta. A questão é, será que ele vai ser utilizado? Eu o colocaria, porque o Barros, que está jogando muita bola, uma joia de São Januário, está suspenso. Sim. Então, como é que funcionaria o meio de campo? O Hugo Moura, né, definitivamente um dos cabeças de área. Felizmente para o Vasco da Gama, o Fernando Diniz desistiu da ideia de colocá-lo como um zagueiro. Sim. E o Tietchan jogando pelo lado direito ali no meio de campo, nessa dupla de volantes. Eu acho que é o mais indicado. Dali para frente é chumbo grosso. Porque o Felipe Coutinho está jogando muito bem, é impressionante, né? Ele tem a mesma idade do Neymar, e o Neymar não joga, e o Felipe Coutinho está fazendo toda a diferença para o Vasco da Gama. Mas o melhor jogador do Vasco na temporada, para mim, é o Ryan. Para mim também. Jogando muito. Outra joia de São Januário, né? Jogando pelo lado direito, ele não é um ponta, tampouco um centroavante, ele é mais um segundo atacante. Como o Vasco joga nesse sistema, um 4-2-3-1, ele acaba atuando mais pelo lado direito. E pelo lado esquerdo, joga para mim a melhor contratação da era Pedrinho, que é o Nuno Moreira. Jogador que veio de um time pequenininho lá em Portugal, é um destro, que não é um ponta tampouco, ele costuma cortar para o meio, mas é muito eficiente. Eu gosto muito desse jogador. E, bom, o Pablo Verratti é um dos 3 principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. É o terceiro colocado na tabela, com 12 gols marcados, ante 15 do Caio Jorge e 14 do Arrascaeta. Então, é um jogador que sabe fazer gol, principalmente no que diz respeito aos cruzamentos sobre a área. Um exímio cabeceador. Agora, há problemas. Na lateral esquerda, o Piton está fora. Mais uma vez, o Pumita vai ser improvisado por ali. Ele é lateral direito. Está jogando bem. Está dando conta do recado. Está jogando melhor como lateral esquerdo que como lateral direito. É impressionante. O Paulo Henrique é um belíssimo lateral direito e tem esse problema no miolo de zaga. Eu acho que ele vai com o Lucas Oliveira ao lado do Robertinho Renan. Também acho. E o goleiro Léo Jardim, para mim, o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro, né? Talvez ali ao lado do Rossi, que vive uma fase espetacular. Então a gente vê um Vasco da Gama muito forte, pelo menos no recorte dos últimos 4 jogos, né? 2 empates e 2 vitórias, diante do Palmeiras, que chega meio abalado para esse jogo, né, Aline? Primeiro pela derrota para o Bahia, né? Fora de casa. E jogando segundo, mal. Jogando mal. E segundo, pela cirurgia do Lucas Evangelista. Vai ficar fora, um jogador que estava crescendo demais, importantíssimo para o time. E agora o Abel vai ter que reencontrar uma estrutura, pensando em Libertadores, ele tem um tempinho, até porque vem data FIFA aí pela frente, né? Sim. Então, muitos treinamentos. Encontrar essa estrutura. Aliás, ele deve estar torcendo para o Andrés Pereira não ser convocado, né? Exatamente. Essa lista do Ancelotti seria, que sai daqui a pouco, às 3 horas da tarde, pode ser um problema para vários times, porque tem rodada, o Brasil joga no dia 14, uma terça-feira, no Japão. Que de manhã pra gente. À noite lá, né? Não é voo fretado, é voo de carreira. E aí, no dia seguinte, tem rodada no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino. Já pensou o estrago? Né? Não dá, nem que os caras pegassem o Concorde. Você lembra do Concorde? Você não chegou a pegar isso, não? Não. Né? Concorde era um avião, Aline, supersônico, que fazia Nova York a Londres em 3 horas, metade do tempo. Uau! E aí ele foi descontinuado depois de um acidente aéreo, em 2000, ali quando decolou do Charles de Gaulle, em Paris.
Ele bateu, morreu um monte de gente e tal, aí ele foi descontinuado, mas era um avião que fez muito sucesso e tal. Nem que eles pegassem o Concorde e fizessem na metade do tempo, seria possível. Isso que a gente está falando só da seleção brasileira, né? Mas é uma data FIFA com amistosos de outras equipes também. Não, o Palmeiras tem jogadores uruguaios, paraguaios, argentinos, né? Então pode ser um estrago essa data FIFA para o Palmeiras, né? Que, como eu disse, vai pegar o Red Bull Bragantino no dia 15, ou seja, no dia seguinte ao término da data FIFA. E tem essa questão do Lucas Evangelista. Quem será o substituto do Lucas Evangelista? A gente vai ter uma pista hoje às 6 horas da tarde, ou seja, 1 hora antes do jogo, quando sai a escalação do Palmeiras. Vamos botar na tela aí as melhores oportunidades do mercado, meu claro Glauco Genovese, meu caro Glauco Genovese. Porque ele é muito claro também, às vezes, né, com a gente. Ele fala o que precisa falar. Ele precisa tomar um sol também, né? Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. É o seguinte, você vai no botão Brasileirão Série A e você tem aqui, deixa eu ver se tem boost, Aline, para esse grande jogo. Com certeza tem. Com certeza tem, né? Para Palmeiras e Red Bull e Vasco da Gama, eu tô com o Red Bull na cabeça por causa do jogo lá na frente. É o seguinte, ó, um boost com odds imperdíveis, exclusivas e sem iguais no mercado. É o Palmeiras para vencer no primeiro tempo e o Flaco Lopes, essa tá fácil, com mais de um chute e meio no gol. Tá fácil. Né? Na casinha, tem que ser na direção do gol. Sim, na direção do gol. Ou para marcar ou para o Léo Jardim fazer uma defesa. E ele é um jogador que chuta muito, ele é chuta-chuta e faz muitos gols, né? Essa oportunidade, essa combinadinha que eu e a Aline bolamos para você, tá pagando R$ 4,30 na BandBet contra R$ 3,60 na média do mercado, tá? E a gente mostra isso, a gente mostra a média do mercado aqui e o valor do boost na BandBet. Então você tem uma oportunidade de mercado sensacional para esse jogo. Eu vou nessa, viu, Aline? Vamos pagando nessa. R$ 4,30 para cada real apostado. Acho que não tem muito o que pensar. A gente fala muito sobre futebol brasileiro, mas a gente fala também sobre o UEFA Champions League. Hoje tem um jogaço, um jogo que está esvaziado por causa dos problemas de desfalques, né? Dos dois lados, né? Mas tem o Barcelona e Paris Saint-Germain. Né? Barcelona e PSG. Começando a falar pela equipe da casa, então, o Barcelona não tem o Rafinha, um dos lesionados, mas, por outro lado, o Lamine Yamal está de volta. Exatamente. E aí o Lamine Yamal vai jogar, evidentemente, como um ponta pelo lado direito. E aí quem vai se dando bem nessa história? Você está vendo a fera aqui, Lamine Yamal. E quem vai se dando bem nessa história é o Marcus Rashford. Jogador que veio para ser reserva, para mim um jogador superestimado, embora tenha feito uma boa Copa do Mundo no Qatar em 2022. Você estava lá, você viu. Tenha ido bem naquele período com a camisa do Manchester United, mas um jogador muito valorizado pela bola que joga. Né? Foi para o Aston Villa, teve um desempenho ok, e aí é contratado surpreendentemente para o Barcelona para ser um reserva. Só que com as lesões de primeiro Yamal, depois de Rafinha, ele acaba virando titular desse time, jogando mais pelo lado esquerdo. Né? Dani Olmo deve ser o jogador atrás do Robert Lewandowski. Né? E há problemas no sistema defensivo do time do Barcelona também. Né? Então a zaga deve ser formada primeiro com o goleiro Szczęsny, né? Que esse é Highlander total, não acaba nunca, né? Sempre vai ficando ainda melhor. Koundé jogando pelo lado direito, Ronald Araújo, uruguaio, Christensen jogando pelo lado esquerdo da zaga. E na lateral esquerda existe uma dúvida, já que o Baldé não vai para o jogo. Né? Fato é que Pedri e Frenkie de Jong devem formar ali a dupla de volantes. Aí a gente olha para o lado do Paris Saint-Germain. Que difícil. Não tem ninguém. 4 titulares estão fora. Marquinhos, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. O ataque todo está fora, né? O ataque todo está fora desse time. Bom, começando pelo Marquinhos, que é o capitão do time, certamente estará fora da lista do Ancelotti, imagino eu, para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão da seleção brasileira. No lugar dele deve entrar Ilya Zabarny, né? Que é um bom zagueiro, mas não se compara, na minha opinião, ao brasileiro, formando dupla com o equatoriano, o Willy Patti. Beraldo jogou no fim de semana contra o Auxerre, mas não acredito. Porque o Beraldo joga mais pelo lado esquerdo, né? Acho que aí haveria uma confusão do técnico Luiz Henrique. O Zabarny chegou justamente para substituir o Marquinhos quando necessário. E o Willy Patti, a gente sabe que joga pelo lado esquerdo, então eu imagino Zabarny e Patti formando a dupla de zaga do Paris Saint-Germain. A escalação sai daqui a pouquinho, né? Na lateral direita,
Hakimi, o melhor do mundo, talvez, na posição. Sim. E no lado esquerdo, Nuno Mendes, provavelmente também o melhor do mundo nessa posição. No ataque, eu acho que ele vai colocar um Mbaye, jogador de apenas 17 anos de idade, Sim. ou o Mayulu, um dos dois. Acho que o Mbaye encaixa melhor ali no lugar do Doué pelo lado direito. Gonçalo Ramos aí tem uma queda de desempenho muito grande em relação ao Dembélé, bola de ouro. E no lado esquerdo deve entrar o Barcola no lugar do Kvaratskhelia. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E no meio de campo também há dúvidas, né? O ideal seria entrar com Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz. Os três estão relacionados. Estão relacionados. Sim. Numa dessas, ele pode colocar Zaire Emery, Lee. O Fabián Ruiz, por exemplo, foi poupado no fim de semana. Exato. Mas eu, na boa, Diante de tantos desfalques... vá com os três meias tem titulares, né? Não tem como. Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz estão jogando muito. Aliás, acho que o Fabián Ruiz é um jogador subestimado. Para mim, foi o melhor jogador da Euro em 2024. É claro que o Lamine Yamal, o Rodri são jogadores que às vezes mais ele não aparece cartaz. tanto, né? Exato. Mas Mas Fabián joga pra Ruiz, caramba. nossa senhora. Aliás, o Napoli tem sido uma mãe com o Paris Saint-Germain. Né? Negociou o Fabián Ruiz e o Kvaratskhelia com a equipe francesa. Bom, vamos colocar na tela as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você vai acessar a capa do site da BandBet. Aqui você vai no botão UEFA Champions League e tem aqui, deixa eu fechar, um boost para o jogo do Barcelona. Vamos entrar aqui na capa do site contra o Paris Saint-Germain. Você vai aqui no botão UEFA Champions League, estou explicando o caminho direitinho para você. E aí você tem um boost para Barcelona e Paris Saint-Germain, que é o seguinte, você não vai gostar não. Ah, tá. Mas eu gostei. Na verdade, não. Assim, é para os dois. É que eu acho improvável, mas vamos lá, porque a odd está muito boa. Lamine Yamal, beleza, chutando mais de uma vez e meia no gol. Tá. Gonçalo Ramos é o centroavante. É o jogador que fica mais perto do gol adversário. É o mínimo que ele tem que fazer. Ele é um jogador meio cintura dura, Sim. aquele centroavante meio grossão. Tem aquele rebolado. Exatamente. Mas ele fica perto do gol. Sim. Cada um chutando mais de uma vez e meia na meta adversária, na casinha, na direção do gol, né? Tá pagando 7,25 na BandBet contra R$ 6,00 na média do mercado. Então essa odd tá tão boa que eu fui convencido pela BandBet aí nela, né? Então boosts para todos os jogos da UEFA Champions League, tem boost para todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro e são boosts com odds imperdíveis, exclusivas, né? Como a gente mostrou agora, com odds muito acima daquelas mostradas e colocadas pela média do mercado, né? Então tem que ir nessa aqui, porque de fato está muito bom. A gente volta daqui a pouco. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até a próxima.